Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se, diz a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Pai, nós lemos tua palavra e pedimos, Senhor, que tu fales conosco esta noite. Que teu Espírito Santo que está aqui entre nós ache lugar em nossas vidas, Senhor. Que a nossa resistência, a nossa vontade caia por terra nessa noite. O teu nome, Senhor, seja exaltado. Que o teu Espírito fale conosco, Pai, nos ensinando, nos corrigindo, nos exortando, falando aos nossos corações. É isso que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos, Pai, contando com a tua presença entre nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Para sentar em nome de Jesus. Essa passagem que nós lemos aqui, Jesus tinha feito muitos milagres, estava chegando ali junto ao mar da Galileia, lago de Genezaré, mar de Tiberíades, todos os nomes no mesmo lugar. Na verdade é um lago que era formado por algumas afluentes, principalmente pelo Rio Jordão. E Jesus está ali e fala que pessoas começaram a apertar ele, começaram a se chegar muito junto dele. E ele, para poder ministrar a palavra ali, ele pede que Simão Pedro empreste o barco, coloque um pouco para dentro da água e fala com Simão, deixa o barco ali que ele vai ensinar. E Jesus começa a ensinar a sua palavra. Então o que nós aprendemos com Jesus é que ele tinha um grande desejo de que as pessoas entendessem a palavra do Senhor, que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. Ali Jesus falando com Pedro ouvindo a pregação de Jesus. Quando Jesus fala para ele assim: Pedro, lança-te ao mar, volta lá para pescar, de onde você veio. E Pedro diz para ele assim que: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas diante da tua palavra eu vou voltar lá. E eu queria fixar um pouquinho nesse versículo que Pedro falou aqui, porque às vezes na nossa vida são chegados momentos em que nós somos provados pelas nossas escolhas. Eu estava estudando essa palavra e eu percebi que Jesus ele tinha muito cuidado de ensinar para as pessoas e de alicerçar as pessoas que estavam com ele e as pessoas que ele conheciam. Ele tinha 2 propósitos muito claros na vida daquelas pessoas, né? Ele queria mostrar para eles o reino de Deus, o verdadeiro reino que Deus tinha trazido até a terra na presença dele. E ele queria desalicerçar as coisas que tinham acontecido até aquele momento, coisas que eles tinham aprendido, coisas que aconteceram na vida deles. Jesus queria, nessa caminhada com eles, desestruturar a vida deles e trazer para eles uma nova realidade das coisas do reino de Deus. Então na nossa vida, irmãos, as coisas que nos acontecem, elas têm na mão do Senhor Jesus o firme propósito de revelar o reino do Senhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito do Senhor é esse. Jesus está muito preocupado. O seu Espírito que está aqui essa noite, ele tem um propósito que foi dito por Jesus quando ele falava a respeito da sua ida e da vinda do Espírito Santo, era de revelar o reino de Deus, de revelar ao Pai e de ser aquele que nos ensinaria na nossa caminhada para chegarmos até junto do Senhor. Depois teve um dia que os discípulos tinham acabado de participar da segunda multiplicação dos pães.
E os fariseus vêm discutir com eles por que eles não tinham lavado as suas mãos para comer o pão. E Jesus chama a atenção daqueles homens, fala duramente com eles, fala que eles viviam de aparência, fala que eles viviam sobre ensinos mentirosos, ensinos que eles criaram para eles mesmos, e coisas que eles viviam, que eles nem sabiam por que faziam aquilo, eles nem entendiam por que eles congregavam daquele jeito, que eles faziam aquelas coisas, eles simplesmente aceitavam aquelas coisas que eram ensinadas pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos fariseus. As pessoas aceitavam aquilo e criticavam os outros, sem saber nem por que estavam fazendo aquilo. E Jesus, olhando para os seus discípulos, falou para eles assim: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos estavam preocupados a respeito do que Jesus queria dizer com aquilo. O que Jesus quer dizer quando ele fala esse tipo de coisa? Porque Jesus, ele vem dizendo as novidades do reino de Deus, e ele se embatia com aqueles homens daquele jeito. Por que as dificuldades que aqueles discípulos enfrentavam, as brigas que Jesus tinha com quem conhecia a palavra? Porque às vezes nós que conhecemos a palavra somos os primeiros a resistir quando Deus quer fazer algo novo na nossa vida, quando Deus quer fazer uma restauração na nossa vida, quando o Senhor quer nos visitar, nós somos o primeiro a resistir, dizendo para Ele que: Senhor, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu sou um pescador, faz muitos anos que eu sou caminhante da palavra, que eu conheço as coisas, eu não preciso que o Senhor venha me ensinar novidades a respeito disso, eu já aprendi tudo isso. E Jesus falava assim que esses homens resistiam. Ele falava assim: eles olham para a aparência, eles olham para as coisas externas, eles têm um manual de vida. E Jesus, é como se Jesus tivesse vindo para dizer assim: ó, eu vim destruir esse manual que eles inventaram, eu vim acabar com essas coisas. Vocês vão ter que caminhar comigo para entender como é que se vive o reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo na presença do Senhor e algo acontece em nossa vida. Às vezes nós somos visitados por Deus e não percebemos. Estava estudando essa palavra e eu pensei que, como muitas vezes nós nos encontramos com o Senhor e não sabemos que Deus está ali falando conosco. Eu lembrei de quando Samuel, menino ainda, estava na casa de Eli, e a palavra de Deus fala assim que ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Então, uma das coisas que nos afastam da direção de Deus na nossa vida, do propósito do Senhor, é a gente nunca ter tido uma experiência com Deus, a gente nunca ter ouvido a voz do Senhor. Samuel, fala para ele: eu não te chamei aqui, menino, eu escutei me chamar. Samuel, oi para ele, estou de volta aqui, não fui eu que chamei, menino. Ele, a palavra de Deus fala que ele, percebendo que era o Senhor falando com Samuel, falou assim: quando você ouvir de novo essa voz, você fala assim: fala, Senhor, teu servo ouve. Aleluia. E diz que o menino ouviu de novo. Não tem idade, irmãos, para Deus usar. Pode ser grande, pode ser velho, pode estar achando que a vida terminou, pode achar que não está na presença do Senhor da maneira que devia estar, mas quando Deus quer falar conosco, Ele fala, Ele usa. Samuel, fala, Senhor, teu servo ouve. Aí diz que a palavra de Deus fala que ele entrega uma profecia para ele, falar para Eli a respeito do julgamento que viria para a casa de Eli. E o mais interessante é que o homem de Deus, Eli, o sumo sacerdote, quando chega de manhã, ele chama o menino e fala assim: o que foi que Deus falou com você? Ele sabia que Deus tinha falado com aquele menino. Então, às vezes, irmãos, falta para a gente dar lugar, como falou meu filho aqui essa noite, dar lugar para o Senhor na nossa vida, manifestar o poder e a glória e a graça dele na nossa caminhada com o Senhor. Às vezes nós somos visitados pelo Senhor, o Senhor quer ter uma experiência conosco, mas a nossa falta de entendimento das coisas do Senhor, porque nós esperamos que as coisas do Senhor aconteçam do jeito que nós queremos. Deus às vezes quer trazer uma novidade de vida para nós daqui essa noite. Ele quer falar conosco de maneira diferente. Ele quer nos dar uma experiência pelo seu Espírito que está aqui, e Ele precisa que nós abramos lugar para que a voz dele entre em nosso coração essa noite. Nós não resistamos mais quando Deus quer falar conosco. Eles falam assim que aqueles homens não entendiam o que Jesus estava falando a respeito do fermento. Eles falam assim: tome cuidado com o fermento dos fariseus. E a Bíblia fala assim que eles não entendiam o que Jesus estava falando, porque o coração deles estava endurecido. Eles estavam vivendo com Jesus, andando com Jesus, mas a palavra do
Senhor não tinha autoridade na vida deles de transformar aqueles homens, porque eles resistiam ao que Deus tinha para eles. A história está sendo escrita no reino do Senhor e nós resistimos ao que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não queremos abrir mão das coisas como elas são, elas que estão confortáveis na nossa vida, elas que estão tranquilas na nossa vida. Eu não quero abrir mão dessas coisas, eu não quero gastar meu tempo conhecendo mais ao Senhor, eu não quero gastar meu tempo ouvindo a voz do Senhor, eu não quero entender o que Deus está falando comigo, eu quero continuar dessa mesma maneira. E Jesus fala para eles: o grande problema de vocês, se vocês não compreenderem o que eu estou falando, é que vocês têm o coração endurecido, vocês não dão ouvidos para as coisas que eu falo. A nossa vida, a nossa luta, ela acontece dentro da nossa mente, e as coisas que nós vemos, o nosso costume. Amanhã você vai começar mais uma semana, e esse costume que você já tem, as coisas que você já acostumou, essas coisas vão lutar contra a presença do Senhor na sua vida e na minha vida. Amanhã começa mais uma semana, onde Deus tem planos para nós, para glorificar o nome dEle, e coisas vão começar a acontecer na mesma rotina de sempre, e nós vamos tentar resistir às mudanças que Deus vai querer fazer na nossa vida. Pode ser uma porta de emprego que vai se fechar, pode ser uma enfermidade que vai aparecer, pode ser um problema que vai acontecer na nossa vida, mas todas essas coisas Deus tem o poder de usar para dar uma experiência para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque milagres só acontecem, experiências só acontecem quando a nossa vida foge do cotidiano, quando as coisas fogem do nosso controle, quando a minha vida está indo de mal ou pior e eu abro a minha boca e falo com o Senhor. É a oportunidade do Senhor usar o que está ao meu redor para que o nome dEle seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor permite, irmão. Tolo é aquele filho que acha que o pai, o nosso pai, é um pai que mima os filhos. O nosso Pai, o nosso Senhor, Ele tem prazer em nos ensinar, em nos educar, em caminhar conosco, em nos fazer entender o poder que Ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que muitas vezes nós ficamos pelos caminhos, nossa inteligência não consegue acompanhar o que Deus está fazendo. E quando as coisas vão acontecer na nossa vida, Deus já esteve lá antes. O futuro para Deus é hoje, o amanhã para Deus é hoje. Não há novidade na presença de Deus. Quando Deus mandou Samuel, esse mesmo menino, e ungiu o rei Davi como rei de Israel, porque Saul já tinha errado, já tinha se afastado da presença do Senhor, e ele chega na casa de Jessé, o belemita, e ele olha para aquele homem entrando na sala, aquele chamado Eliabe. Ele fala: certamente está aqui diante do Senhor o seu escolhido, o rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel já ia se levantando para ungir o menino, e Deus fala: não é esse, eu não escolhi esse, porque você vê com os olhos, e eu vejo dentro do coração. Isso por si só já é impressionante. Deus dizendo para aquele servo dele que ele manda fazer algo, que ele já sabe todas as circunstâncias que estão ali. Mas o que mais me impressiona nessa passagem é que ele fala assim: quando ele vai mandar Samuel ir lá, ele fala assim: eu já escolhi naquela família um rei para mim. Deus foi lá primeiro, olhou o menino, escolheu o menino, e quando ele deu a ordem para Samuel lá, já estava tudo decidido o que Deus ia fazer. O profeta só tinha que ir e confiar no que Deus estava dizendo para ele. Ele não precisava fazer mais nada. E olha o que Deus está falando essa noite para nós nessa palavra, irmão. Ele não precisava fazer mais nada a não ser confiar no que Deus estava falando para ele. Maldito fariseu e doutor da lei, que denigre o que Deus está falando, que engana o povo mentindo, dizendo que Deus disse quando Deus não disse. E quando Deus diz que vai fazer, Ele vai na frente e resolve todas as pendências para que o nome dEle seja glorificado. O servo dEle não vai ser enganado de maneira nenhuma. Quando estiver fazendo algo para Ele, quando estiver tomando uma decisão, quando colocar a vida dEle na presença do Senhor, quando Ele disser assim: Senhor, minha vida é sua, esse trabalho é seu, essa minha família é sua, não me deixe enganado, não me deixe confundido. A palavra de Deus fala assim, que Deus falou para Samuel: eu já escolhi, não é nenhum desses. Samuel fala: não falta ninguém, falta um coitadinho, está lá perdido. Você imagina, era um menorzinho, mas era esse que Deus tinha escolhido. Eu não fico admirado de Deus pela sua onisciência de ter escolhido aquele menino. Eu fico admirado dele falar assim: eu já fui lá, eu já vi, já está tudo decidido. Basta você acreditar, basta você, pela minha palavra, viver o sobrenatural. Porque eu vou dizer para você, irmão, tem gente aqui nesta noite que perdeu muito tempo na vida de experiência com o Senhor, porque ouviu a palavra: joga a rede no lado do mar.
e duvidou que Deus estava falando. Perdeu uma oportunidade, porque ele está tão acostumado a viver da mesma maneira que perdeu quando Deus falou assim: ó, eu tenho um vinho novo para você nesta noite, eu tenho novidade de vida para você nessa noite. Eu preciso que você seja um recipiente do odre novo para que eu possa te encher nessa noite. A grande briga de Jesus era essa: para de ficar correndo atrás desses homens, para de ficar vivendo no que eles estão ensinando. Malditos doutores da lei, invadem as casas, fazem grandes orações, destrói a casa das viúvas, tudo por causa de dinheiro. E essas mulherzinhas ouvem sempre e não aprendem nunca, e vivem os seus próprios pecados. Sabe por que acontecia isso? Porque eles falavam para aquelas mulherzinhas que estavam no seu lado o que elas queriam ouvir. Elas não falavam o que Deus tinha falado para elas. Eles não falavam o que a palavra de Deus dizia de verdade. Eles queriam que as coisas continuassem como estavam, porque da maneira que estava muito bem, louvado seja o nome do Senhor. E é sempre assim, irmão, que a nossa luta vai acontecer. Deus vai nos chamar para ter uma novidade, para ter algo diferente na nossa vida. E muitas vezes a palavra que vai mudar a sua vida não vai sair daqui do púlpito, não. Vai ser o Espírito Santo te visitando dentro do seu coração e te chamando a atenção a respeito agora, nesse instante aí onde você está. Que área da sua vida Ele quer mudar, louvado seja o nome do Senhor. Que área da sua vida Ele quer agir, para você ter uma novidade com Ele, para você escutar a voz: meu filho, estou te chamando essa noite para ter uma novidade na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos a vida da mesma maneira, vivemos pescando e voltando, e nós já sabemos quando não vai ter peixe, e nós desistimos antes de ouvir a voz do Senhor na nossa vida, porque eu estou acostumado a fazer assim, eu aprendi que é desse jeito. E Pedro fala isso para Jesus: Senhor, eu sou pescador, Senhor. O Senhor é marceneiro, o Senhor é carpinteiro. Diz a luz até que a palavra que é usada lá é: o Senhor é um pedreiro. O Senhor não entende nada disso. Eu entendo de pesca, mas ele tinha ouvido. Você imagina Pedro sentado ali, ouvindo Jesus pregando, está ouvindo Jesus falar, e agora Jesus fala para ele assim: Pedro, vai lá pescar. Pedro age contra toda a lógica na sua vida. Sabe o que a lógica diz, Pedro? Sabe o que o seu conhecimento diz, Pedro? Para você ficar sentado aí. Você já está acostumado com essa vida. Mas a palavra do Senhor está dizendo para Pedro agir contra toda a circunstância da vida dele. Isso é chamado na Bíblia de fé. Isso é chamado na Bíblia de fé. Quando você ouve de Deus e você age de acordo com aquilo que Deus falou para você. Não importa o que Ele falou. Em Hebreus diz que é a prova das coisas que nós não vemos. É certeza daquilo que ainda não existe. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, vai lá. E Jesus fala uma coisa para Pedro assim: Pedro, nós estamos aqui na beirada, mas os peixes não estão aqui não. Os peixes estão lá no mar alto. É para lá que você vai. Não é aqui na beiradinha que você vai pescar esses peixes, não. Você vai ter que ir lá no mar, lá no fundo, porque está no fundo a resposta para a sua vida. Você vai ter que ir, Pedro. Você vai ter que agir contra todas as circunstâncias da sua vida. Você vai ter que se levantar e fazer o que ninguém espera que você faça. Todo mundo sabe que você tem razão de estar cansado. Todo mundo sabe que você tem razão de ter parado. Todo mundo sabe que tem razão nas escolhas que você está fazendo. Todo mundo sabe que você tem que escolher Eliabe. Ele é o mais forte, ele é um soldado, ele vai ser um grande rei. Mas a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele quer ensinar para a gente, e Ele ainda é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está faltando para a gente hoje em dia termos experiências, como meu filho teve, de perceber que Deus visita lá e resolve o que tem que ser resolvido, para mostrar que Ele ainda é Deus e ainda há Deus nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, conheço uma história que eu gosto muito, quando Isaías, a Bíblia fala assim, que morreu o rei Uzias. Isaías vai para o templo. Isaías não podia entrar no templo, não podia ficar ali na beirada, lá dentro ele não podia ir, porque ele não era sacerdote, nem sumo sacerdote. Mas só que quando ele está chegando no templo, ele vê o céu se abrindo, ele vê o grande trono, ele vê o grande séquito de anjos e serafins rodando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele percebe que apesar da vida dele, ele está sofrendo com a morte do rei. Ele está achando que as coisas não serão mais como antigamente. O que vai acontecer agora com o rei morreu? O rei morreu em pecado. O que vai acontecer agora? Eu vou lá para o templo. Eu vou chegar no templo mais uma vez, eu vou orar.
mais uma vez eu vou sacrificar, mais uma vez eu vou falar com Deus. Será que foi por isso que ele escreveu Isaías 65 que ele leu aqui hoje? Eu não quero mais esse tipo de sacrifício. O homem que passa por uma experiência com Deus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Falta para a gente ter experiências com o Senhor. Falta para a gente vir dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor, e ter uma revelação do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos andar aqui, nesse lugar, nesta noite, na nossa vida, esperando a qualquer momento que Deus nos chame para fazer algo, para o nome dEle ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que, né, Isaías vinha só no tal dos ais, né? Você ouviu essa pregação? Isaías era ai para todo mundo, ai daqueles, ai do outro, ai daquele, ai do outro. E quando ele vê a Deus, ele fala, ai de mim. Aleluia. Deus pega aquela pessoa, irmão, e põe ela no lugarzinho dela. Fala assim, qual que você é? Nada. Falta isso pra gente. Falta a gente olhar para Deus e reconhecer o tamanho do Deus que nós servimos. E perceber que diante de Deus nós somos nada. Ai de mim. Meus olhos viram o Senhor. Vou perecer. E sempre, como acontece, a Bíblia fala que do altar do Senhor sai um anjo com antenais, uma brasa e tocou na boca dele. Você não é mais a mesma pessoa. Experiências com o Senhor. A gente não pode aceitar a nossa vida da mesma maneira. O odre velho não suporta vinho novo. O odre velho não suporta vinho novo. O Senhor está trazendo novidade para a igreja dele. O Senhor está trazendo o Espírito Santo dele para a igreja dele. Ele quer levantar, como foi falado aqui hoje no louvor, ele quer levantar um exército de ossos secos. Ele quer fazer gente que ninguém dá nada para essa pessoa. Saber que no reino de Deus ela é uma das principais. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Eu vou mergulhar, Senhor. Eu vou lá no fundo. Não vai ficar aqui na beirada, não. Eu vou mergulhar. O peixe está lá no alto do mar, é lá que eu vou. Então, eu estava comentando com a minha esposa a respeito de uma historinha que eu vi de um cara que não conhecia o mar. Já ouviram? O cara não conhecia o mar, e o rapaz falou assim: eu vou levar você para ver o mar. Disse que levou o carro para o mar. Aí mostrou o mar para ele. Falou: isso aqui é o mar. Tem gente que conhece Deus assim. Isso aqui é Deus. Aí tem um cara que estava, um marinheiro, que estava na beira da praia, falou assim: você conheceu o mar, mas eu vou te mostrar o mar de outro jeito. Pegou o cara no barco, pegou o cara lá para o meio do mar, aquela imensidão de mar. Falou para ele assim: agora você está conhecendo o mar. Aquilo que você viu lá na praia era só uma pontinha do mar, uma pontinha de Deus. Agora aqui você está vendo Deus. Vem comentando com ela, falou assim: podia ter terminado a história diferente, podia ter um mergulhador dentro do barco. Aí o mergulhador ia falar para você: põe essa roupa aqui, vamos mergulhar aqui dentro do mar agora. Agora você vai ver o escondido que tem dentro do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver o escondido de Deus. Você sabia que nessa noite aqui, irmãos, tem demônios e tem anjos aqui dentro? Que nossos olhos não veem? Isso é um escondido. Isso é um mistério. Isso é o que Deus nos guarda, porque nós não temos capacidade de perceber essas coisas. Mas para aqueles que são servos do Senhor, o Senhor tem prazer de se revelar para Ele. Louvado seja o Senhor. Tem que querer, irmão. Você tem que querer conhecer o Senhor. Você tem que mergulhar nesse mar que é o nosso Deus, para conhecer as profundezas da sua revelação. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus fala para Pedro. Está lá no alto mar, Pedro. E Pedro vai, fala assim: Senhor, pela fé, pelo que eu ouvi, eu vou agir contra toda a lógica. Deus já te mandou fazer isso? Deus já te mandou você ir quando você queria ficar? Te mandou perdoar quando você queria atacar? Deus já te mandou você ceder quando você queria continuar? É porque na loucura das nossas atitudes, dentro da vontade dEle, é que Ele realiza os milagres que glorificam o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa conhece a voz de Deus, e Deus guarda no coração dela a palavra dele, é que nem o filho pródigo. O filho pródigo pegou dinheiro e foi embora. Uma vergonha. Mas lá no meio dos porcos, ele tinha uma palavra na vida dele. Na casa do meu pai tem alimento. Aleluia. Eu posso estar distante, mas a palavra está no meu coração. E a fé que eu tenho no caráter do meu pai, o menino falando, vai me levar de volta. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu tenho uma palavra dentro do meu coração. Eu vivi e eu vi que Ele cuida daqueles que são dele. Não precisa nem ser filho. O empregado não passa por isso que eu estou passando. Eu imaginando quando o pai deixa o menino. Por isso que eu falo: Deus deixa acontecer.
Deus deixa acontecer e te faz lembrar da palavra. Você está lá no meio dos corpos, sozinho, sem ninguém. Mas o Espírito Santo está te falando. Lembra que eu te falei. Lembra que eu te falei. Lembra que eu te falei. Lembra que você correu. Lembra que você correu quando eu te falei. Você falou que não ia fazer. Lembra? Eu estou te falando. Volta para lá. Porque é lá que você vai resolver esse problema. A palavra está no coração do menino. Mas o pai permitiu que ele fosse. Eu creio que aquele pai só ficou orando e falando: Senhor, meu filho, não se esqueça da tua palavra. Que ele não se esqueça que aqui na casa dele sempre as portas vão estar abertas. Isso é fé, irmão. Isso é que Jesus fala. Aquela mulher Sirofenícia: nunca eu vi tanta fé. Eu nunca vi uma pessoa se mover entre as coisas simples, conhecendo o sobrenatural. Louvado seja o Senhor. É isso que ele fala. Quando o menino se levanta e volta, o pai está esperando. Só estava esperando que aquela palavra que ele deixou no coração do menino, dia pelas atitudes dele, desse o fruto que tinha que dar. Para o menino bastava ele entender que a restauração estava na casa do Pai. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus permite que a nossa fé não desfaleça. Lembra de Pedro? Esse mesmo Pedro que Jesus falou para ele assim: a partir de hoje, Pedro, você é pescador de homem. Ele falou para Pedro e para os discípulos, quando ele fez a primeira multiplicação do pão, quando ele encontra 5 pães e 2 peixinhos, e fala para eles assim: dá de comer vocês para eles. Vai você fazer. Eu te chamei para você fazer. E eles não conseguem resolver aquilo que Deus está falando com eles. Mas eu te chamei, Pedro. Vai resolver. E lá na frente, Jesus fala assim: essa noite vão ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aí Pedro pega e fala assim: mesmo que todos te abandonem, eu não te deixarei. Ah, Pedro, o diabo pediu para te andar essa noite, mas eu orei para que tua fé não desfaleça. Ah, meu filho, você está passando por uma situação tão sem controle na sua vida. Eu só peço uma coisa para você: não se esqueça que você já ouviu a respeito de mim. É isso que Jesus fala para Pedro. Pedro, eu não quero que a sua fé desfaleça. Eu não quero que você se esqueça das promessas e do que eu te falei. Louvado seja o Senhor. Que fé que Jesus queria preservar em Pedro? E que Jesus Cristo era quem falava que era. Pedro, não se preocupa com o problema. Se preocupa como você vai sair dele. Se preocupa como você vai lidar com isso. Pedro, para o que você vai viver, não tem manual. Jó, o que você está vivendo não tem manual que explica. A dor, o sofrimento, a perda, não tem manual que explica. Pedro, o que você vai passar não tem manual que ensine. Eu só quero uma coisa, Pedro: que você continue firme. Aguenta firme, Pedro. Pedro, o mar vai se levantar, vai vir uma grande pressão na sua vida, vai vir grandes problemas, Pedro. Vão te acusar, vão te espremer, vão te apertar, Pedro. Eles vão dizer coisas a respeito de você que vão te envergonhar, Pedro. Você vai se sentir humilhado, você vai se sentir, Pedro, apertado pela situação. Pedro, por favor, não se esqueça do que eu já falei com você, Pedro. Não se esqueça das promessas que eu tenho na sua vida, Pedro. Guarda, Pedro, a fé que eu te ensinei, Pedro. Guarda tudo que você ouviu de mim. Isso é importante na vida do crente. Quando o crente deixa as coisas que estão acontecendo ao redor dele, embaçar a vista dele e tirar a atenção dele das promessas que Deus fez na vida dele, das coisas que o Senhor revelou, no caráter do Senhor na vida dele, é aí que o diabo acha a oportunidade de nos destruir. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, a luta é difícil, mas eu preciso que você fique firme. Não dá ouvido para ninguém, Pedro. Não me importa o que vão falar. Não importa o que vão dizer a respeito da sua caminhada. Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é forte. Não importa. Eu preciso que você resista e confie em mim. É isso que Jesus disse para Pedro. É isso que Pedro precisava entender. Por que você não me livra, Senhor, desse problema? Por que o Senhor não me livra, Senhor, dessa situação? Senhor, por que o Senhor não visita essa pessoa que vai me acusar, que está falando esse monte de coisa para mim? Por que o Senhor não tira essa pessoa? Por que o Senhor não mostra para ela quem eu sou, Senhor? Pedro, você vai passar por isso, mas eu vou estar com você. Ele fala assim para Pedro: eu intercedi por você, eu orei por você. Isso é reino espiritual acontecendo na vida de Pedro. Isso acontece na nossa vida hoje, aqui nessa comunidade de Podemos.
aonde o inferno se levanta, e o Senhor disse que vai passar com a gente por essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Basta que a gente consiga manter a nossa fé, o nosso olhar no Senhor. A palavra do Senhor para essa noite é assim: ó, o rei morreu, está tudo difícil, as coisas perderam o controle, eu ainda sou Deus. Vai fazer uma escolha? Você vai escolher algo na sua vida? Olha para mim, porque eu já estive lá no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, eu já escolhi por você, e eu vou te orientar, não pela aparência, não pela circunstância, mas eu sou o Senhor. Isso é palavra para crente, irmão. Isso é palavra para quem quer ter uma experiência com o Senhor. Senhor, eu pesquei a noite inteira, e vou dizer uma coisa para o Senhor: estou cansado dessa vida. Estou cansado de sair para pescar e voltar sem nada. Estou cansado dessa vida. Você já falou isso para o Senhor? Você está trazendo essa palavra porque alguém aqui falou. Estou cansado, mas sob a tua palavra eu vou fazer uma loucura. Vou fazer uma loucura. O Senhor está mandando eu ir voltar lá? Eu vou voltar. Não pela minha força, Senhor, mas porque eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu vou abrir uma porta essa noite, Senhor, cansado desse jeito. Eu vou abrir uma porta na minha vida para ter uma experiência com o Senhor, para viver a sua palavra na minha vida. Não quero mais viver essa vidinha de ficar limpando rede aqui em mais um dia que deu errado. Não quero mais viver assim. Quero viver uma vida nova com o Senhor. E Jesus sempre discutia, irmãos, porque os fariseus, os doutores da lei, os conhecedores da palavra, queriam que as pessoas continuassem do mesmo jeito. Não queriam ver uma revolução. Não queriam ver pessoas tendo experiência com Deus. Eles queriam ter o controle. Eles queriam continuar do mesmo jeito, porque assim está tranquilo. Eu não quero. Imagina eu te pregar aqui da noite e falar assim: ó, não quero sua oferta. Vai abençoar a vida de alguém. Se você não tem dinheiro, não traz, paga as suas contas. O que eu faço com esse dinheiro, Senhor? O que eu faço? Sobrou na minha mão esse dinheiro. Aonde eu vou? Põe na minha frente, Senhor, alguém para eu abençoar. Vou ter uma experiência com Deus usando o dinheiro que Ele me deu. Uma revolução na nossa vida. Uma revolução de atitude. Uma revolução fazendo loucura na presença do Senhor. Cansado, não use, não ande, não viva mais o fermento do fariseu. Cuidado com isso. Cuidado com a mesmice da religião que você aprendeu. Cuidado. Não viva mais as mesmas experiências de todo dia. Dê lugar para o Senhor fazer algo na sua vida nesta noite. Fale com o Senhor. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Ouvi sua voz aqui essa noite. Fala comigo. Eu quero te ouvir, Senhor. O que eu tenho que fazer? Uma igreja forte. Uma igreja que, quando as coisas acontecem, e quando parece que aquele chamado lá de trás, o Senhor se perdeu na nossa vida. Você já sentiu isso, não? Você tinha tanto sonho, tanta coisa que você queria fazer para o Senhor, e você tinha certeza que o Senhor te chamou, mas parece que é a vergonha toda a sua vida, e você se distanciou das coisas de Deus. E Jesus fala assim: fica firme, que se precisar fazer uma outra peça, eu vou fazer. Eu vou dar ordem nos peixes de novo. Eles vão lá na sua rede outra vez, para você saber que eu sou Deus. Eles me obedecem. Eu vou agir no sobrenatural para te mostrar que eu sou Deus. Louvado seja o Senhor. É isso que falta para a gente, irmãos. É isso que falta para a gente. Viver o sobrenatural do Senhor. Não olhar para as lutas. Buscar Deus agindo no meio da confusão. Ver o que Deus vai fazer. Ver Deus rejeitar Eliabe e escolher o pequenininho, o desprezado. Quero ver isso acontecer, Senhor. Eu quero ver meu barco se encher de peixe quando ninguém tem peixe. Eu quero chegar cansado e viver o sobrenatural do Senhor. Jesus fala para eles assim: cuidado com o fermento. Cuidado com aqueles que querem que você continue do mesmo jeito, vivendo a mesma vidinha, sem dar lugar para o Senhor usar. Vai lá você e dá pão você para eles. E será que Jesus está falando isso? Será que nós estamos sendo pão no barco?
Vocês não entendem nada do que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui. Vocês não viram quantas pessoas eu alimentei lá? Eu estou falando, cuidado com a religiosidade, cuidado com a mesmice da sua vida, cuidado. Alimenta eles. 5.000 homens, 5 pães e 2 peixinhos, na mão do servo de Deus. Vai pescar, Pedro, de noite. Não pescou nada, mas o Senhor está mandando agora de dia. Vai pescar, porque o Senhor falou. Tem lógica essas coisas, irmão? Só no Senhor. Por que então que eu não vivo experiências com o Senhor? Porque toda vez que Deus abre uma porta com uma experiência na minha vida, eu faço que meus discípulos, meu coração se endurece. E eu não quero fazer isso. Na minha casa, no meu lar, na minha família, vou fazer uma loucura dentro da palavra de Deus. Deus mandou perdoar, eu vou perdoar. Deus mandou eu agir, eu vou agir. Deus mandou eu me levantar, eu vou me levantar. Deus mandou eu ir pescar quando não tem mais solução, eu vou pescar, porque Deus falou para pescar. Eu preciso, irmão, de uma palavra de Deus na minha vida. Eu preciso de um sinal de Deus na minha vida. Não saia daqui essa noite sem que Deus fale com você a respeito disso. Sem que Deus fale no seu coração para você tomar uma atitude, um sinal e viver um sobrenatural com Ele. Não saia daqui sem isso. Não viva mais o fermento dos fariseus. Viva uma novidade na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, irmão. Deixa Deus ser Deus. O rei morreu, mas o céu se abriu. Um grande trono está na minha frente. O Senhor nos visitou, louvado seja o nome do Senhor. É isso aqui, é viver pela fé, irmão. Viver pela fé é viver confiando no Senhor. Pedro, vai lá pescar. Senhor, eu sei que eu estou falando, não tem peixe lá, mas o Senhor falou, eu vou. Senhor, eu tenho que perdoar mesmo. O perdão é o começo da restauração. Perdoa. Perdoa. Se levante. Vai lá falar. Tome atitude. Comece a construir uma ponte. Nós somos do Senhor, nós fazemos loucuras para a glória do nome do nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo para eles. Faça loucura comigo, que eu me encarrego de fazer o restante para você. Vai lá. Não olha para a aparência, não olha para a formosura, porque eu já estive lá antes. Você vai ter um déjà vu. Eu vou te mostrar que eu já estive lá. Eu já visitei aquele lugar. Que a história que você está vivendo hoje está escrita na palma da minha mão. Eu já conheço o que aconteceu. Eu só precisava que você fosse lá no mar, porque eu já tinha dado por ordem para os peixes te esperar lá. É só você ir. É isso que Deus fala para a gente, irmãos. Nunca vi tamanha fé em Israel. Senhor, cura minha filha. Eu só vim para os filhos de Israel. Cura minha filha, Senhor. Eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorros. Mas os cachorrinhos também podem. Das migalhinhas. E eu estou aqui pronto para viver o sobrenatural do Senhor. Eu sou uma esquisita, eu sou distante, eu falo diferente, eu não sou igual aos outros. Mas eu te conheço, Senhor. Eu sei que isso é uma migalhinha que cair nesse pãozinho que você está dando para os seus filhos, estão rejeitando aí. Se cair na minha mão, Senhor, vai ser um grande milagre. Nem Israel eu vi alguém me conhecer desse jeito. Jesus disse para ela isso. Nem Israel, que eu me revelei, eu vi alguém me conhecer tão profundamente assim. Como essa moça mergulhou em mim, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus fala para nós essa noite. Portas abertas para milagres. Comece com atitudes pela fé. Com atitudes que o Senhor vai agir na nossa vida. Pessoas destruídas. Relacionamentos destruídos. Famílias destruídas. De filhos distantes que nem o filho pródigo. Trabalho infrutífero. Coisas que nós fazemos que não chegam em lugar nenhum. Mesmice todo dia. Sem experiências. É para nós que o Senhor está falando essa noite. É para nós. Vinho novo
em odres novos. Vinho velho, odre velho não suporta, odre velho arrebenta. Jesus queria dizer com isso que os odres velhos iam continuar resistindo. Eles não queriam a novidade. Eles não queriam, nesta noite que nós estamos aqui, serem visitados pelo Espírito Santo. Eles não queriam. Eu prefiro ficar assim, Senhor. Eu tenho a razão, está tudo certo, o errado é a mulher que o Senhor me deu. Eu prefiro continuar assim. Porque se eu ouvir a tua palavra essa noite, eu vou ter que mudar a minha história. Eu vou ter que me levantar. Eu vou ter que pegar esse barco e de novo lá no meio do mar viver o milagre que o Senhor tem para mim. E ele fala que as pessoas não viviam esses milagres porque eles tinham o coração endurecido. A palavra que Deus pôs no meu coração é essa: que quando vierem os grandes problemas, Ele vai estar conosco. E esses momentos serão momentos que Deus vai usar para glorificar o nome dele. O que Ele pede para a gente? Ele pede para a gente o que Ele pediu para Pedro 2 vezes: Pedro, vai pescar. Pedro, fica firme. Quando o vento bater, Pedro, fica firme. O diabo vai te pegar. Essa é a palavra de hoje. É a palavra para a nossa vida. Amanhã a semana vai começar. A mesmice do fermento dos fariseus vai entrar na nossa vida de novo. Nós já sabemos tudo que nós vamos fazer, como nós vamos lidar, aí vão acontecer situações. O Senhor vai pedir para a gente prestar atenção e agir no sobrenatural dele, para que Ele glorifique o nome dele. Louvado seja o Senhor. Não olha pela aparência, procura tomar a decisão do Senhor. A aparência vai te enganar. Deixa Deus te dizer o que é para ser feito, porque Ele já esteve lá antes de você. Faça isso. E sabe que vem você vai dar testemunho aqui das experiências que você teve com o Senhor essa semana, quando você agiu espiritualmente. Como diz Paulo, aquele que é espiritual discerne tudo espiritualmente, e de ninguém ele é discernido. Mas ele sabe tudo que está acontecendo e ninguém entende o que ele está fazendo, porque ele age no sobrenatural. Você não vai ver o anjo falando com você. Você não vai ver estava falando assim, de uma teofania falando para você assim: olha, vai pescar. O Espírito Santo vai falar no seu coração. O Espírito Santo vai falar com você, vai falar comigo, vai nos falar: é agora. É agora que você vai agir. É agora que você vai se levantar, vai pegar o barco, vai voltar para lá e vai fazer o que tem que ser feito. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Não olhe para a aparência. Não tenha medo do que vai acontecer. Viva o sobrenatural. Deus vai falar com você. O Senhor não nos fez para vergonha. O Senhor nos fez para uma experiência com Ele. Mesmo quando as pessoas acham que nós estamos sendo envergonhados, nós que amamos o Senhor sabemos que Ele está cuidando de nós. No meio da dor, no meio da vergonha, o nosso olhar é para o Senhor. E a sua oração é assim: olha aí, Deus. Olha aí. Estou aqui por tua causa, Pai. A palavra de Deus fala assim: que aqueles que amam o Senhor não serão confundidos. Não serão. Deixa o Senhor se revelar para você. Não viva uma vida que Deus traz Deus. Não viva. Você foi chamado aqui para ser livre, para ser do Senhor. É isso que essa igreja precisa. De gente madura do Senhor, de gente que conhece o Senhor, de gente que teve experiência, que quando ouvi falar Samuel, é o Senhor. É o Senhor, eu ouvi a voz dele, é o Senhor chamando. Eu ouvi: Samuel, pode ir. É o Senhor falando: eu conheço ele, eu já ouvi essa voz. Pode ir, volta lá para pescar. Foi o Senhor que mandou. É isso que nós precisamos aqui nesse lugar. É isso que nós precisamos. Nós estamos com um pouquinho, não importa. Foi para nós que o Senhor trouxe essa palavra essa noite. Graças a Deus por isso. A palavra dele é assim: na hora da luta, olha para mim. Resiste. Olha para mim. Sabe a palavra que eu dei na sua vida? Dá vida para ela. Se Pedro não tivesse voltado a pescar, a palavra tinha morrido ali.
Por isso que Jesus falou assim: em Nazaré eu quis fazer muito milagre, mas eu não fiz, por causa da incredulidade do povo. Se ele quisesse fazer, ele faria como ele fez com Lázaro. Lázaro não tinha fé para nada, Lázaro estava morto. Levanta e acabou. Mas quando ele fala assim: vai lá, vai pescar, é a gente que tem que agir. Está aqui. Tem coragem de pegar? Você tem coragem de pegar? Pode vir. O peixe está no meio do mar. Se você ficar aí na praia resmungando que a noite foi difícil, o peixe vai ficar lá. Mas se você levantar, que experiência você vai ter com o Senhor. Você vai ter história para contar. E quando você ouvir a voz: Samuel, este é o Senhor, louvado seja o poderoso Deus. Guarde isso no seu coração, tá bom? E o grande amor de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos juntos nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus.